Amém. Obrigado, levitas. Vou atento aqui no horário. Fica tranquilo aí, irmão, que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Diga pro irmão, vai dar tempo. Vai dar certo, vai ter festa. Quantos conhecem esse louvor? Os irmãos que vão casar em 2024 estão cantando esse louvor, né? Glória a Deus. Amém? Quem vai casar em 2024, então glória a Deus. Olha, teremos bastante, né, irmãos? Vamos ler o que está lá em Isaías 54, última pregação deste ano, né? Glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, né? Parece que está todo mundo muito bonito hoje, né, irmãos? Os adolescentes, a turma do branco está aqui na frente. Glória a Deus por isso. Então, Isaías 54, de 1 até o 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós. O vídeo que nós gravamos no dia 17 ainda vai sair, tá, pessoal? Não é aquela parte lá, não. Tem um vídeo completo. Quantos estavam no dia 17 pela manhã? Lá naquela quadra abençoada, né? Tomamos um bronze, foi maravilhoso, né? Mas o vídeo ainda está sendo feitos ajustes, está pronto, mas tem só algumas coisas para ajustar aí. Eu já te convido para estar no primeiro domingo de janeiro, que é dia 7, se não me engano, né? Dia 7? Amém. Dia 7. Vai passar o vídeo aí, venha também. E nos siga lá no Instagram. Então nós vamos ler Isaías 54, de 1 a 3. E nós vamos falar sobre o que Deus tem para nós. Esse é o ano da multiplicação. Amém, irmão? Diga para o irmão, multiplicação. Em todas as áreas. Então, irmãos, vamos ler juntos, todos juntos, os 3 versículos. Vai aparecer aqui no telão, Isaías 54, 1, 2 e 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Glória a Deus. O de azul da Azuleide aí. Aqui na lateral. Isso, obrigado. Pode sentar, irmãos. Nós lemos 3 versículos aqui, 2 são bem conhecidos, né? Que são sobre as tendas, sobre largar, e você já deve ter ouvido isso aqui na igreja. Mas nós lemos o 1 que fala sobre o quê? Cante, ó. Coloca 1 aí para o pessoal lembrar. Lê de novo, sentadinho, o versículo 1. Amém. Agora fecha os teus olhos aí. Vamos orar. Tem uma agitação aí que quer atrapalhar a palavra. Então, guarde aí o seu coração. Preciso dos intercessores e apóstolos, preciso do pessoal da salinha. E a última palavra nós não vamos deixar passar batido. Tá bom, irmãos? Então, feche os seus olhos e diga assim, Senhor, eu quero receber a tua palavra e ser edificado nessa noite. Tudo aquilo que eu preciso entender para 2024, a minha mente e o meu coração estão receptivos em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar. Pai, nós te louvamos, Pai, e repreendemos toda inquietação na alma e no espírito, toda agitação, todo atrapalho. Nós abençoamos as nossas crianças ali, que eles sejam edificados e que cada um saia daqui, Senhor, fortalecido em Ti, preparados para a virada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, quero ser breve aí, estou de olho no relógio. Os irmãos ficam ansiosos, né, para a virada, mas vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Então, primeira coisa, essa palavra foi dada ao povo de Israel. Israel
é o povo de Deus, que veio da descendência de Jacó. E quando essa palavra foi dada através do profeta Isaías, eles eram muito numerosos. Parece que não tem muito sentido quando Deus fala assim, canta, ó estéril, você Israel que não teve filhos. Só que nós sabemos que lá em Êxodo, a partir dos primeiros capítulos, Israel se multiplicava assustadoramente no Egito. Lembra disso? Tanto é que o faraó contratou 2 parteiras para atender as mulheres judias e disse assim, olha, todos os meninos que nascerem, vocês fazem o parto e já mata, logo em seguida. Então 2 parteiras eram contratadas pelo faraó, porque eles nasciam muitas crianças o tempo todo e muitos meninos. Quanto mais meninos um exército tem, mais homens vão ter, mais fortes eles serão. Então essa era a nação de Israel, muito numerosa. E quanto mais o faraó oprimia esse povo, mais eles se multiplicavam. Era assustador. Então cada judeu tinha um filho atrás do outro. E no cativeiro, passando privações, passando opressões, mas assim eles se multiplicavam. E aí o profeta Isaías diz essa palavra para eles. Quando ele fala isso, parece que ele está falando de uma coisa que não é para aquele povo. Como assim? Se nós somos um povo tão numeroso, temos muitos filhos, ninguém é estéril aqui, mas Deus está falando de uma esterilidade quando a gente perde a conexão com Deus. Como assim, pastora? Nós estamos falando de coisas físicas, mas de coisas espirituais. Amém, irmãos? Esse ano é um ano que Deus fez muita coisa. Vocês viram o vídeo ali? Ainda teve coisa que não passou no vídeo, que não deu tempo de colocar. Mas parece que a gente viveu muitas coisas desde janeiro, sim ou não? Tem coisa que passou ali, meu Deus, foi esse ano. Parece que faz tanto tempo e a gente trabalhou bastante esse ano. Quantos acham que cresceram esse ano? Quem acha que cresceu, levanta a mão. O crescimento pode ser físico, né? Eu acho que muitos... Eu não cresço mais fisicamente, só vou pro lado. Mas os adolescentes cresceram, né? Se você ver uma foto, as crianças cresceram, mas nós crescemos em maturidade. Amém, irmãos? Em experiência. Crescemos em conhecimento da palavra de Deus, estudando. E as adversidades também trouxeram crescimento para nós. Quanto mais luta nós tivermos, mais aprovados nós seremos e mais avançando em maturidade nós teremos. Amém? Então ninguém pode dizer que eu não cresci. Só que nós estamos falando de multiplicação, que não é só um crescimento, né? É multiplicar, é aquilo que Deus já colocou aí no seu coração para que você venha frutificar. Nós falamos na terça-feira sobre como um crente precisa frutificar. Se nós recebemos essa palavra e agirmos como Deus quer que nós façamos em 2024, essa sala, esse prédio vai ser pequeno para o que Deus tem para nós. Amém? Imagina que se você trabalhar um ano inteiro para ganhar 2 pessoas, só 2. Vai estar você e mais 2 pessoas aqui. Nós vamos ter 3 vezes o tanto que nós temos aqui dentro. E aí não vai caber. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, só vai acontecer se eu e você começarmos a usar aquilo que Deus nos deu. Amém? Como assim, pastora? Foi um ano de bênção, mas foi um ano difícil também. Vocês lembram de José? A palavra conta sobre José. José era um dos filhos de quem? Só para saber se vocês estão aí, irmão. José era filho de quem? Israel, que é Jacó, né? Um dos filhos que era com Leia ou Raquel? Raquel. Que tinha um irmão chamado Benjamim. Isso? Amém. A palavra diz que José foi vendido e ele começou a passar por muitas situações difíceis. Mas o nome de José quer dizer Deus acrescenta. Amém? José quer dizer o quê? Vou pedir para você repetir, porque você está ansioso para a virada, aí não está me ouvindo. José quer dizer o quê, irmãos? Deus acrescenta. Só que quando Deus começou a dar sonhos para José, e José teve sonhos que os seus irmãos se curvavam diante dele, que o sol, a lua, as estrelas também se curvavam diante dele, Deus estava revelando um futuro, que ele ia ser o governador, a segunda maior autoridade do mundo naquela época. Ia salvar o povo, e o mundo inteiro foi para o Egito por causa de 12 anos de escassez e 12 anos de abundância, e José foi usado para isso. Então tinha um propósito muito mais além do que Deus ia fazer. E Deus começa a dar sonhos para José. Quanto mais sonhos Deus dá, mais inveja se levanta, mais luta ele tem. Mas o nome dele quer dizer o que mesmo?
Deus acrescenta. Aí ele perdeu a casa, ele perdeu a família, ele perdeu o lugar onde ele morava, ele foi levado cativo como escravo, ele perdeu tudo. Perdeu a liberdade, perdeu a posição que ele tinha. Uai, mas a palavra diz que Deus acrescenta, como é que ele perdeu tudo? É assim mesmo. Quando nós vamos sendo treinados, irmãos, nós vamos passando por situações que vão nos trazer crescimento. Amém? Quando eu digo que vai haver multiplicação, quando você precisa usar os seus dons, e isso não quer dizer que você vai ter só calmaria. Diga pro irmão, fica tranquila. Na tempestade, Deus está conosco. Agora, o que Deus quer de nós é um compromisso com Ele. Você não pode ser alguém que visita a igreja ou que tem um tempo e procura o Senhor quando o momento é só de aflição. Não é sobre isso. É sobre ter uma vida constante com o Senhor. Se você está nos visitando hoje, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque nós temos orado por você. Mas eu também quero te encorajar a começar este ano fazendo um propósito com Deus de viver para Ele. Amém? Nós queremos todas as bênçãos que Deus tem e queremos que você também receba. E a multiplicação é em todas as áreas, mas daqueles que são fiéis. A fidelidade é o ponto de partida para a gente começar uma jornada em 2024 vitoriosa. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado, a inconstância é adversa e é contrária ao projeto que Deus tem para você. Ah, pastora, mas eu não quero. Isso, se você não quiser, nada vai acontecer. Amém, irmãos? É como se Deus tivesse um pacote de bênçãos para mim e para você. E se eu quero, eu vou alcançar. E ninguém vai pegar o meu pacote, porque ele só tem o meu nome. E só eu tenho uma chave. E é uma chave que tem 3 segredos. Amém? Diga assim, submissão, obediência e humildade. Quais são mesmo? A gente fez uma campanha de 3 madrugadas orando por isso. Eu nunca vi tanta luta na madrugada. Mas a igreja estava lá, glória a Deus. Primeiro dia eu fiquei muito alegre com um grupo de adolescentes, 3 horas da manhã. Diga para o irmão, qual o lugar que acontece isso? Eles não foram porque eu dei pressão. Eu nem sabia que eles estavam tão encorajados a isso. Amém, irmãos? E eu glorifico por isso que Deus é fiel. Então, 3 coisas a gente vai entender. Pastora, como é que eu sei se eu já estou frutificando? Primeira coisa, diga assim, o fruto, ele alimenta. Então, quando eu estou frutificando, e isso vai ser um sinal para você em 2024, pode ser que você já esteja frutificando agora, você é uma pessoa que alimenta as pessoas que estão ao seu redor, que traz vida. Sabe aquela pessoa que você tem uma conversa com ela e você sai mais tranquilo, mais edificado, em paz? Diga, assim vai ser eu, nesse 2024. Você chega aflito e conversa, aí a pessoa tem uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, de encorajamento. E se você precisar, diz assim, olha, eu posso orar por você, você quer? Então eu vou orar para que o Senhor te abençoe. Isso é um fruto. Você está sendo frutífero. Amém, irmão? Alguém que passa um tempo com você, 10, 20 minutos, vai ser alimentado por aquilo que Deus tem para ele. Amém? Tem gente que a gente fica perto e tem vontade de sair correndo. Que a pessoa reclama, murmura, critica, fofoca. É terrível. Só sabe falar mal do outro. E analisa a roupa. E vê a luz. E não sei o que. Misericórdia. Realmente esse não é alguém que está frutificando. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo vai alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Sabe aquela pessoa que você gosta de estar e é tão bom estar e quer continuar conversando? Amém, irmãos? Às vezes a pessoa nem fala muito. Ela só ouve. Depois ora por você. Diga assim, eu quero ser alguém que alimenta, que traz vida. Então as palavras desse servo de Deus que vai frutificar, as suas palavras são cheias daquilo que a Bíblia reflete. Amém, irmãos? Não precisa você dizer toda hora, eu sou crente, esse ano eu quero ganhar a pessoa. Não! Você vai viver a palavra tranquilamente e cada vez que você estiver num lugar, você vai alimentando aquelas pessoas que estão ao seu redor com palavra. Palavra de Deus. Naturalmente. Amém? Segunda coisa, irmãos, que um fruto, ou alguém que está em Cristo vai fazer em 2024, é ter uma característica. Vamos ler o que está lá em João 7,38.
Rapidinho. Estou atento aqui, vai dar tempo. Vamos ler comigo. Lê esse versículo aí para mim. Amém. Então, a segunda característica é alguém que preserva ou traz vida. Sabe alguém que chega desanimado? E aí você começa a dizer, olha, se você desistir da caminhada, o que pode acontecer é você perder a salvação. E você precisa prosseguir. E o versículo aí diz o quê? Se você chega perto de alguém que está morto espiritualmente, e você está conectado com Deus, o versículo diz, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, vai acontecer o quê? Rios de água viva fluirão. Amém, irmão? Tá morto, vai ficar vivo. Não precisa você se esforçar. Vai ter vida. Tá desanimado, sem fé, sem esperança, vai viver. Não quer mais saber de Deus, o inimigo vai ter que bater em retirada. Porque quando chega um crente cheio do Espírito Santo, nem o inferno pode contra um servo de Deus. Eu não vou precisar estar repreendendo, não. Eu vou ter que dizer só aquilo que está dentro de mim. E rios fluirão. Fluirão. Olha, a palavra é poder de Deus. Ah, mas Deus desistiu de mim. Deus não desiste de ninguém. Ah, mas eu não vou conseguir. Você pode todas as coisas em Deus te fortalece. Ah, um sentimento de solidão. Essa é uma impressão, porque Deus diz, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ah, mas é uma depressão, é um espírito de morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que diz a palavra? Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Irmão, ninguém pode passar na nossa vida e não entender o que Jesus é. Esse evangelho que você passa pela vida das pessoas e se você não falar, ninguém percebe quem você é, não é aquilo que Deus tem para nós. Deus quer crentes genuínos para que eles se multipliquem e que alcancem outras pessoas verdadeiramente. As outras bênçãos, elas vão correr atrás de nós. E eu não vou falar aqui de prosperidade financeira, porque isso é uma consequência de quem serve a Deus e é fiel. E quem trabalha também. Porque tem que trabalhar, tem que obedecer, tem que andar alinhado. Mas quando Deus diz sobre o ano da multiplicação, Deus está dizendo, eu quero frutos, e esses frutos têm que ser vivos, eles têm que alimentar quem está ao redor. Quando a pessoa chegar perto e estiver morto, ele vai reviver, porque rios de águas vivas fluirão. Amém, irmãos? Ah, pastora, mas eu acho que eu estou morto. Então nós vamos orar por você hoje. Porque você tem que sair daqui amando o Senhor. Irmãos, eu sirvo a Deus desde a minha infância. Não existe nenhuma possibilidade de você chegar e dizer, ah, pastor, isso é melhor. Não existe nada melhor. E é aquilo que a gente cantou no louvor, do que gastar. E eu acho que essa palavra nem é gastar, é investir a nossa vida na presença do Senhor. Amém, irmãos? Não existe. Pastora, a senhora passou a sua vida inteira dentro de igreja? Glória a Deus. Todos os domingos da minha vida. Não existe outra possibilidade. Não existe lugar melhor do que esse. Amém, irmãos? Porque no final, aqui a gente trabalha bastante, mas vai chegar um dia que nós vamos só descansar. Nós vamos ficar adorando 24 horas. E alguém sem noção, que nunca leu a palavra, diz assim, o céu é monótono. Você não sabe de nada, meu filho. Cada dia a glória do Senhor vai sendo revelada, algo novo. Por isso que os anjos ficam glória, 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 aleluia, aleluia. Porque cada dia Deus vai se revelando. E a glória dele é infinita. Ah, pastora, não é igual todo dia? Claro que não! Um Deus que criou tudo que existe, que criou céus e terra e todas as constelações, é um Deus, querido, que é uma fonte inesgotável. Todo dia, todo amanhecer é uma unção nova no céu. Não é igual. Não tem monotonia. Quando a palavra diz que os 24 anciãos, quando chegaram diante dele, se curvaram, entregaram as suas coroas, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Diante de quem eles estavam. Amém? Então eu quero te encorajar a começar 2024, deixando as coisas velhas, sentimentos, tristezas e até coisas que você falhou diante de Deus. Confessa e deixa e alcança a misericórdia, mas se posiciona nesse tempo. Amém, irmãos?
Nós queremos que essa igreja cresça para a glória de Deus, não para que o nosso nome apareça, não, que o nome dele cresça. Que as pessoas dizem assim, olha, tem alguém que falou de Jesus para mim. Qual é o nome dele? Não sei, mas eu sinto bem. Rios fluíram e pronto, nosso nome não importa. Importa o nome do Senhor. Mas isso tem que arder no seu coração. Não é só quando eu falo, é quando você começar esse ano, que é daqui a pouco, dizer, Senhor, eu quero fechar 2024 com muitas almas, pelo menos 2 irmãos. Orando, insistindo, clamando, apresentando diante do Senhor, para que você chegue na dezembro de 2024 muito feliz, porque você foi alguém que produziu algo na presença do Senhor. Amém? E terceiro, irmãos, olha só, se você é um fruto que alimenta, se você é alguém que traz vida às pessoas que estão ao seu redor, as pessoas vão começar a ter você como referência. O que acontece com a juventude aí fora? Falta referência, irmão. Se alguém começa a fazer alguma coisa, aí todo mundo copia. Se alguém corta de um lado o cabelo, aí todo mundo está lá com o cabelo cortado de um lado. Todo mundo pinta o cabelo de um jeito, aí todo mundo... Falta uma referência das coisas de Deus. Seja alguém tão cheio de Deus que as pessoas vão querer parecer com você. Mas não é com você que elas vão parecer. Elas vão querer parecer com quem você reflete, que é o Senhor. Amém? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imite naquilo que eu imito Cristo. Não é no cabelo. Não é naquilo que nós imitamos Cristo. Amém? Imita lendo a palavra. Vindo para a escola bíblica, orando 3 horas, lendo a Bíblia toda. Amém, irmão? Insistindo, perseverando. Luta todos nós vamos ter. Tem uma novidade para você. 2024 também vai ter luta. 2025, pastora, vai ser pior. 2026, pior. Porque Jesus já está voltando. Catástrofes, terremotos, guerra, rumores de guerra, escassez. Nós temos comida em abundância no nosso país. Alguém disse assim, me perguntou, pastora, a senhora acha que nesse caminhar o Brasil vai ficar igual a Venezuela? Eu falei, não vai. Porque nós temos uma população que serve ao Senhor e que ora. Amém, irmão? E nós estamos orando para que haja alimento no nosso país, para que haja emprego, né? Nós não estamos orando para quebrar, para a gente ter razão, não. Nós estamos para Deus abençoar o povo brasileiro. Então, em nome de Jesus, nós vamos prosseguindo. Para isso nós estamos plantados nessa terra, para abençoar. Ore abençoando. E assim nós vamos vencendo, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Volta lá no versículo de Isaías. Deus fala através de profeta, para Israel, através do profeta Isaías, assim, olha, vocês são estéril. Como assim? Quando o povo ouviu essa palavra, disse assim, mas como assim? Nós somos o povo mais numeroso, que não para de crescer. Pode fechar. Que não para de crescer. E Deus está dizendo, vocês são estéril. É como se vocês nunca tivessem tido filho. É como vocês nunca tivessem tido dores de parto. Porque o povo se esqueceu de Deus. A palavra diz que 400 anos houve um silêncio. Deus não falou mais com eles durante 400 anos. Irmãos, às vezes você pede alguma coisa, Deus demora para responder, você já fica agoniado, né? Pastora, Deus respondeu. Eles ficaram 400 anos sem conexão com Deus. Nada aconteceu. Só escravidão. Menino nascia, menino crescia, escravidão, mas sem nenhuma conexão com Deus. E aí Deus dá uma palavra de bênção, encerrando esse tempo de morte. E aí ele diz o que no verso 2? Coloca aí só o 2. Lê comigo, rapidinho, irmão. Me ajuda aí. Parece que Israel não tinha crescido bastante, mas ele não está falando de coisas físicas, porque eles nunca cresceram tanto em 400 anos.
As 12 tribos se multiplicaram assustadoramente. Muita gente. Mas Deus está dizendo, olha, esse tempo de morte, esse tempo de esterilidade espiritual acabou. Amém, irmãos? E é a mesma palavra que Deus tem falado para nós enquanto igreja. Talvez você está visitando hoje, você não está entendendo, mas você vai entender durante o ano. Para nós, igreja, Ministério GVC, que está lá desde 2009, Deus está falando, esse é um ano de rompimento para nós. Amém, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém para quem está aqui? É o ano de rompimento. Para todos nós. Então, é o tempo da gente alargar as tendas. É o tempo de mudar a nossa mentalidade. Sabe uma águia? Vocês já viram aquele vídeo da águia, né? Todo mundo já viu na internet que a águia, quando faz 40 anos, ela tem que subir no pico da montanha e ela tem que trocar o seu bico, né? É 40? É 40. Quem está na casa do 40 aí, dando glória a Deus. Pronto, você está aí na idade da mudança aí, né, irmão? Então, ela tem que subir no pico e ela tem que trocar o bico, trocar toda as penas e tudo mais. Por quê? Porque ela vai alçar uma nova fase, um novo ciclo. Isso dói. Isso porque toda mudança é um desconforto. Deixar algumas coisas traz desconforto. Mudar a nossa mentalidade implica encher a mente com a palavra. Alguém me perguntou, pastor, eu estou lutando há muito tempo com pensamentos impuros. Sabe qual é o único jeito de você vencer os pensamentos impuros? Enchendo a sua mente com palavra. Todo dia. E toda vez que o pensamento vier, você rebate com a palavra. Até que chega uma hora que isso vai enfraquecendo e o teu espírito está fortalecido. Amém, irmãos? Essa vai de graça para você hoje. Mas, quando Deus está falando aqui, a nossa mentalidade precisa ser de águia. De querer voar mais alto, de querer avançar, de querer crescer. Crescer em todas as áreas, irmãos. Amém? Quando a gente começa a cuidar das coisas do Senhor, as outras coisas Deus acrescenta. Deus acrescenta. Deus abençoa. Deus abre porta. Sabe, hoje de manhã nós ouvimos testemunhos aqui de gente que tinha processo que estava lá atrás e sem pedir favor de ninguém. A gente não tem que ir com A ou com B. O nosso pedido é para Deus, irmãos. É o favor de Deus que nós temos que pedir. A gente não tem que ficar devendo para homens aqui ou ali, não. Peça para o Senhor, apresente para o Senhor. E aí nós ouvimos vários testemunhos, pessoas que esperaram aí 14 anos por uma promessa de um filho. O filho chegou? Chegou. Poxa, pastora, demorou 14. Não, é o tempo de Deus, irmão. É quando estava a hora, o tempo, estavam preparados e tudo mais. Então, em nome de Jesus, peça ao Senhor hoje que mude a sua mentalidade. Se você é um crente inconstante, eu quero te dizer, essa inconstância tem que cessar hoje, irmão. Porque você não vai ter mais tempo ano que vem, que é daqui a pouquinho, para você ficar nessa, tô quente, tô frio, tô morto, tô vivo, tô morto, tô vivo, pastor, agora tô bem, agora tô morto. Pare com isso, irmão! Jesus está voltando, e pode ser que você seja chamado antes, não brinca! O tempo está correndo muito veloz. Se você perceber, esse ano passou aqui, quantas coisas nós vivemos. Parece que um dia desse a gente estava aqui em 2022, para 2023. E esse ano vai ser mais rápido ainda. 2025 mais rápido ainda. Porque isso é um cumprimento da promessa. Os dias vão ser cada dia mais abreviados. Por quê? Para que eu e você possamos aguentar o que vai vir. Então aguente firme, mas fique focado. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos vencer tudo que tivermos que passar nesse ano que vem. Mas a gente precisa dar fruto. Pastora, por que você não está falando tanto de dar fruto? Porque a palavra diz que quem não dá fruto, ele corta. Só por isso. Não é um castigo que vem dos pastores, nem do líder de cela, nem do líder da EBD. É Deus fala na sua palavra. E a gente nem vai ler esse texto, porque nós já ministramos sobre ele na terça-feira. Mas eu quero te lembrar de uma passagem que está lá em Mateus 25, a gente não vai ler, por causa do nosso tempo, mas é uma passagem, uma parábola que fala dos talentos. Quem lembra? 3 pessoas receberam talentos. Um recebeu 2. Amém? Vocês estão aí? O outro recebeu? E o outro? O que recebeu 2, investiu, trabalhou e ficou com? O que recebeu 5, trabalhou e ficou com 10. Aí o que recebeu 1 disse assim, eu tenho medo.
Porque o dono do talento, quando ele vem, ele quer colher até onde ele nem plantou. E aí ele enterrou o talento. Quando o Senhor chega, Jesus contando essa parábola, ele diz o quê? Servo mau. E que você fez isso? E naquele momento não teve nenhum tipo de misericórdia. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Então esse dia não é agora, é o dia do juízo. Quando eu e você vamos comparecer diante do Senhor. Amém, irmãos? Puxa, pastora, mas uma palavra de juízo logo na virada. Não, não é uma palavra de juízo, é uma palavra de alerta. Todo mundo que está aqui, até quem veio aqui pela primeira vez hoje, tem um talento. Pelo menos. Pastora, mas eu ainda não servi a Deus. Não importa se você serviu ou não. Deus te criou. Deus te projetou. Você é dele. Agora você escolhe servir a ele ou não. Mas ele é dono de todas as coisas. Ele fez terra, céu e mar. E tudo que existe pertence a ele. Agora ele deu uma coisa chamada livre arbítrio. A gente pode escolher servir ou não. Eu escolho servir ao Senhor. E você, irmão? Conta para o irmão que está do seu lado. Qual é a sua escolha? Você vai continuar dando desculpa? Ah, pastor, a minha esposa não quer, o meu esposo não vem. Eu tenho muito trabalho, eu tenho que estar ali ou aqui, e aí eu não consigo. Não vai dar para ter desculpa em 2024, irmão. Sabe aquele vale da decisão? É assim que nós estamos, bem próximo da virada. E nós vamos já orar pelos propósitos, mas Deus só vai atender os propósitos daqueles que são fiéis a Ele. É isso que Deus quer de nós. E aí ele continua lá. Alarga as tuas tendas, estende bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estica as suas cordas, firme as suas estacas. No verso 3 diz o quê? Coloca aí para mim. Pois você... Amém? A sua descendência vai tomar posse das nações. Ou seja, vai desapossar, vai dizer, saiam daí, que essa terra agora é nossa. E todos os despojos são nossos, todas as riquezas são nossas. É isso que Deus tem para a igreja do Senhor. Uma igreja fiel, que anda em santidade. De manhã nós lemos também Isaías 30 e 35, que fala que o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Então, 2024 é o ano da multiplicação, mas só multiplica quem estiver em santidade. Só multiplica quem estiver alinhado com o Espírito Santo. Nós vamos já ministrar a ceia do Senhor. E a gente faz isso bem no começo do ano, bem na virada. Por quê? Porque a gente quer começar o ano fazendo o que nós fazemos com a celebração da ceia, que é renovar a nossa aliança. Mas você não precisa fazer se você não entendeu isso ou se você não quer fazer isso. Eu quero te dizer, não tome a ceia de maneira imprudente. Tá tomando a ceia, tá fazendo tudo errado. Tá tomando a ceia porque todo mundo tá tomando e se eu não tomar vão achar que eu estou em pecado. Pare com isso. Ninguém tem que achar nada de você. Cada um escapa de por tua vida. Cuida de você mesmo. Agora, não faça isso de qualquer maneira mais. Esse é um conselho que eu te dou. Amém, irmãos? Pensa, ora, Senhor, eu quero renovar minha aliança. E essa aliança, Deus vai honrar com a parte dele. Mas nós temos que cumprir a nossa. Amém? Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. Às vezes nós esquecemos de alguma promessa que o Senhor fala. Mas Ele jamais esquece. Quando Ele fala, Ele cumpre. Feche os teus olhos e ore. Talvez seja a última oração desse ano. Para você, né? Então feche os olhos e apresente. E eu quero orar por aqueles que decidiram realmente firmar na presença do Senhor em 2024. Começar o ano se reconciliando, se alinhando. Pastor, eu já estou, mas eu preciso mudar em algumas coisas. Faça isso. Faça isso hoje, antes da virada. Feche os teus olhos. Eu vou pedir para você, todos que estão aqui, fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, você consegue se concentrar melhor. Ouvir o que Deus está falando e não ver a movimentação ao seu redor. Amém? Feche os teus olhos e peça ao Senhor perdão por aquilo que você precisa colocar diante dele. E se você deseja uma mudança nisso,
eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Quantos meninos estão adorando? Nós vamos dar um tempo para você orar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Salvaste-me e agora